sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Um absurdo total. Ação e decisão de Carmen Lúcia fez com que Bolsonaro acionasse o Supremo Tribunal Federal para acabar com o absurdo. Você vai saber a resposta. É a pior possível? Será que mais uma vez o poder que deveria aí agir em prol do que é justo, mais uma vez disse não para o ex-presidente Bolsonaro? O que está acontecendo? Nós estamos aqui presentes no canal Assunto do Dia. Daniela Alvarenga, muito prazer. Para você que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para ser notificado. Deixe o like, compartilhe o máximo que você puder este vídeo, para que muitas pessoas saibam da verdade. E aqui, ó, a fonte está na tela para vocês. Diz assim, do Jornal da Cidade Online, a data de hoje, 3 de janeiro de 2025, Bolsonaro aciona o STF para acabar com o absurdo. Mas a resposta é a pior possível. Carmen Lúcia, ela faz algo inacreditável, nega o pedido de Bolsonaro e mantém investigação sobre o cartão de vacina. É isso mesmo, a Carmen Lúcia está bem alinhada com seus colegas, não o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, os outros, principalmente o relator dos atos do dia 8 de janeiro. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo, negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para anular a investigação sobre a inclusão de dados aí de falsos de vacinação contra aquela gripe, né, que tomou o mundo todo. Se nós não tivermos nosso livre-arbítrio, onde vamos parar, né? Mas aqui sobre o pedido da defesa, a Carmen Lúcia disse não para Bolsonaro, não para a defesa de Bolsonaro. Caso a ministra aceitasse o pedido, outros processos que envolvem Bolsonaro, como a suposta trama golpista e o suposto desvio de joias sauditas, que inclusive já foi dito aí acho que o TCU, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam. O TCU, ele já falou, já tomou decisão que presentes que são recebidos de outros países, que é dados aos presidentes, à pessoa, não pertence ao Estado, não pertence à União, aliás. No caso, se Carmen Lúcia aceitasse o pedido, como eu falei para vocês, aí o Bolsonaro, os processos que envolvem a suposta trama golpista, o suposto desvio de joias, poderiam ser afetados. A decisão foi divulgada no último sábado, dia 1º. A apuração inicial resultou na prisão preventiva do tenente-coronel Mauro Cid em maio de 2023. Aquele que está fazendo as delações, que já está mais do que viciada, como o advogado de Walter Braga Neto, já disse que quer uma acariação, para que ele fala frente a frente, sim, para Walter Braga Neto e para o advogado dele, que realmente Braga Neto deu dinheiro em sacolas de vinho, que Braga Neto tentou obstruir as investigações da Polícia Federal, etc, etc. Bem, como eu disse para vocês, no indiciamento de Bolsonaro, Mauro Cid foi preso, né? E foi indiciado aí o Bolsonaro e mais 39 pessoas. A defesa do ex-presidente contestou a escolha do ministro Alexandre de Moraes como relator aí sobre os imunizantes, sobre as investigações a respeito dos imunizantes, argumentando que houve uma concentração irregular de casos sobre sua responsabilidade. Vocês lembram que o único a votar para que o ministro saísse da relatoria foi o André Mendonça. Todos os outros acompanharam, aí seguiram o mesmo entendimento, que não existe nada que impeça Alexandre de Moraes, mesmo ele sendo a vítima, de estar aí à frente da relatoria dos casos que envolvem os atos do dia 8 de janeiro. Os advogados alegaram que a escolha de Moraes foi feita de forma irregular pelo ministro Dias Toffoli, então o presidente da corte, permitindo que o ministro ficasse à frente de múltiplos inquéritos. Para você que não lembra, né, vamos relembrar aqui, o Dias Toffoli, ele instalou aí
o PL do fim do mundo, como o próprio Marco Aurélio de Mello disse na época, né? O inquérito do fim do mundo é o inquérito das fake news, que inclusive foi arquivado, mas aí foi criado um outro novo inquérito, o das tais milícias digitais, que é a mesma coisa, só mudou de nome. E desde lá, então, era até as eleições de 2022. Passou as eleições de 2022, estamos em 2025 e continua este inquérito do fim do mundo. Nós aqui não estamos questionando as autoridades, os juízes, nós não estamos nos colocando como advogados, etc, etc. Nós estamos aqui mostrando e que nós, por pouco entendimento, sabemos que isto não está certo, né? Entre os inquéritos que seguiram aos das fake news sobre a relatoria de Moraes, que inclusive, como eu falei para vocês, acabou sendo arquivado pela Procuradoria-Geral da República na época, se eu não estiver enganada. Esta, né, está agora os das milícias digitais, que entrou no lugar das fake news, como eu falei, só mudou de nome, que forneceu elementos para outras investigações, como fraude no registro de cartões de vacinação. E aí eu falo para vocês, e as mensagens que foram vazadas de Glenn Greenwald? Eu vou trazer aqui para vocês agora. Glenn Greenwald disse, aí nas mensagens que foram vazadas, os tais 6 gigabytes, né? O tais 6 gigabytes, aonde é que estão? No entanto, que a Folha de São Paulo, ela trouxe uma série de revelações sobre o gabinete do ministro. Relembrando aqui, o jornalista Glenn Greenwald, ele divulgou mensagens no jornal Folha de São Paulo, que inclusive ele e a Folha de São Paulo e o outro jornalista foram incluídos nas milícias digitais, assim como o Elon Musk. A milícias digitais, que era a fake news, só mudou de nome, o inquérito das fake news. Então, Glenn Greenwald colocou na Folha de São Paulo uma série de revelações sobre o ministro, relator das milícias digitais, dos atos do dia 8 de janeiro. Greenwald teve acesso a mais de 6 gigabytes de conversas vazadas do ministro e assessores. Inclusive, ele disse que está sendo ameaçado. As reportagens diziam o seguinte, uma das mensagens que foram colocadas na Folha de São Paulo e publicadas. Moraes escolhia a dedo alvos e pedia ajustes em relatórios contra bolsonaristas. Mostram mensagens. O outro lado, o gabinete do ministro do Supremo, diz que procedimentos foram oficiais e regulares. Bem, a Lindora Araújo, na época, que era vice-procuradora-geral da República, disse que os relatórios que ela estava recebendo pareciam estar fora do rito legal e ela, pelo jeito, não estava enganada, não. Conversas entre o gabinete do ministro Alexandre de Moraes e o órgão de combate à desinformação do TSE, à época, sob seu comando, indicam que os vários casos dos alvos da investigação eram escolhidas pelo ministro ou por seu juiz assessor. Os diálogos mostram também que os relatórios eram ajustados quando não ficavam a contexto do gabinete do Supremo Tribunal Federal e alguns episódios feitos sobre medidas para embasar uma ação pré-determinada, como muitos aí, ou bloqueios de contas das redes sociais. Inclusive, nós vimos, né, Elon Musk aí batendo de frente com o Alexandre de Moraes, mostrando para ele que não iria cumprir as determinações de derrubar contas e perfis. Porque, segundo o ministro, por determinações judiciais, essas contas estavam indo contra a democracia e contra a Constituição. Elon Musk se recusou, aí foi multa atrás de multa. Até nós gostaríamos de saber para onde que foram essas multas que foi paga pelo Elon Musk. E aí ele tirou o representante legal aqui do Brasil e se recusou a colocar outro no lugar. Aí o ministro foi e tirou a rede social do ar aqui no Brasil por um mês, mais ou menos. Bem na época das eleições municipais. E aí o que nos chama a atenção é sobre o que dizia, né, os ministros os juízes assessores do ministro, que era para Eduardo Tagliaferro usar a criatividade.
Se vocês derem uma pesquisada, inclusive Tagliaferro diz aí sobre a criatividade. Vou dar uma solução, respondeu Tagliaferro. O ministro, em 1º de janeiro, Moraes, de 23, voltou a cobrar diretamente a produção do relatório contra aí algumas pessoas, alguns influenciadores, jornalistas, revistas, congressistas, né, até parlamentares foram incluídos aí. E o que nos chamou a atenção foi a revelação de Glenn Greenwald, né? O que Glenn Greenwald disse. O que foi que ele falou? Ele disse que estava sendo ameaçado, e ele voltaria com os tais 6 gigabytes. Vamos ver agora, né? Com Trump na presidência dos Estados Unidos, com Elon Musk também como ministro, se ele terá coragem e proteção de ambos, né? Através de notícias que ele pode trazer à tona, porque vocês sabem que Elon Musk criou aí uma grande mágoa, né? Grande mágoa sobre o ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que ele está com os tais 6 gigabytes, mas que no momento certo vai voltar para mostrar para vocês, para nós, o que realmente estava nestes tais 6 gigabytes. Greenwald, cadê? Volta, né? Não adianta subir o tom, criticar o ministro, as ações e a velha mídia, né? Que surpreendentemente as críticas mais duras do ministro, as críticas mais duras ao ministro, partiram do notório esquerdista, jornalista Glenn Greenwald. Em sua rede social, criticou o poder quase absoluto que o ministro exerce no Brasil hoje. O jornalista americano analisou as decisões monocráticas tomadas pelo ministro, que determinou o afastamento, na época do governador Ibanez Rocha, que sobre a prisão do ex-ministro delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, e do comandante da PM, enfim, ele fala sobre as conduções do ministro aqui, sobre as milícias digitais, sobre os atos do dia 8 de janeiro, mas o que prometeu não coloca aí para o mundo saber a verdade, né? Embora pode ser colocado várias verdades, mas, infelizmente, o poder nós sabemos aonde está e que, infelizmente, que o poder, como disse Hugo Mota, o poder emana do povo, mas não é o que está acontecendo. Vou finalizando este vídeo. Agradeço a todos pela presença e participação aqui conosco. Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.